2. Existem muitos epigramas atribuídos a Hardin, que era um epigramista empedernido, muitos dos quais são provavelmente apócrifos. Não obstante, é relatado que em certa ocasião ele disse: ser óbvio compensa, especialmente se você tiver uma reputação de sutileza. Paul Verisov já tinha tido a ocasião de agir com base nesse conselho mais de uma vez, pois ele estava agora no 14º ano de seu status duplo em Anacreon. Um status duplo cuja manutenção o lembrava com frequência e de modo desagradável uma dança executada de pés descalços sobre uma chapa de metal quente. Para o povo de Anacreon ele era sumo sacerdote, representante daquela fundação que, para aqueles bárbaros, era o ápice do mistério e o centro físico da religião que eles haviam criado, com a ajuda de Hardin nas últimas 3 décadas. Como tal, ele recebia uma homenagem que havia se tornado terrivelmente desgastante, pois desprezava com sua alma o ritual de que era o centro. Mas para o rei de Anacreon, o velho anterior e o jovem neto que estava agora no trono, ele era simplesmente o embaixador de uma potência outrora temida e cobiçada. No todo, era um trabalho incômodo e sua primeira viagem à fundação em 3 anos, apesar do incidente perturbador que a tornara necessária, era quase como umas férias. E como não era a primeira vez em que ele tinha de viajar em sigilo absoluto, mais uma vez fez uso do epigrama de Hardin quanto aos usos do óbvio. Vestiu suas roupas civis, que por si só já constituíam um feriado, e embarcou em um cruzador de passageiros que ia para a fundação, de 2ª classe. Assim que chegou a Terminus, abriu caminho por entre a multidão no espaço-porto e ligou para a prefeitura num visifone público. Meu nome é Jan Smith, falou. Tenho uma reunião marcada com o prefeito hoje à tarde. A jovem de voz morta, porém eficiente, do outro lado, fez uma segunda ligação e trocou algumas rápidas palavras. E então disse para Verisov em tom seco e mecânico: o prefeito Hardin virá em meia hora, senhor. E a tela escureceu. Então o embaixador da fundação em Anacreon comprou a última edição do diário da cidade de Terminus. Caminhou devagar até o parque da prefeitura e, sentando-se no primeiro banco vazio que encontrou, leu o editorial, a seção de esporte e os quadrinhos enquanto esperava. Ao final de meia hora, enfiou o jornal debaixo do braço, entrou na prefeitura e apresentou-se na antessala. Durante todo esse tempo ele permaneceu seguro e completamente irreconhecível, pois, como estava tão inteiramente óbvio, ninguém olhava em sua direção 2 vezes. Hardin levantou a cabeça, olhou para ele e sorriu. Quer um charuto? Como foi a viagem? Verisov pegou um charuto. Interessante. Havia um sacerdote na cabine ao lado que estava vindo para cá a fim de fazer um curso especial de preparação de produtos sintéticos radioativos para tratamento de câncer, sabe? Mas certamente eles não chamam isso de produtos sintéticos radioativos, chamam? Lógico que não. Para ele, isso era o alimento sagrado. Continue, o prefeito sorriu. Ele me pegou numa discussão teológica e deu o melhor de si para me elevar acima do materialismo sórdido. E não reconheceu seu próprio sumo sacerdote? Sei meu manto rubro? Além do mais, era um smirniano. Não foi uma experiência interessante. Mas foi uma experiência interessante. É realmente notável, Hardin, como a religião da ciência pegou. Já escrevi um ensaio sobre o assunto, inteiramente para meu próprio divertimento, e não poderia ser publicado. Tratando o problema sociologicamente, é como se, quando o velho império começou a apodrecer pelas beiradas, pudesse ser considerado que a ciência, como ciência, tivesse fracassado nos mundos externos. Para voltar a ser aceita, ela teria de se apresentar com outro disfarce. E foi exatamente o que fez. Funciona lindamente quando se usa a lógica simbólica para ajudar. Que interessante, o prefeito apoiou a nuca nas mãos entrelaçadas e disse subitamente. Comece a falar sobre a situação em Anacreon. O embaixador franziu a testa e tirou o charuto da boca. Olhou para ele com nojo e o apagou. Bem, está muito ruim. Senão você não estaria aqui. Dificilmente. Eis a posição. O homem-chave em Anacreon é o príncipe regente, o Ienis. Ele é o tio do rei Leopold. Eu sei, mas Leopold vai atingir a maioridade ano que vem, não vai? Creio que ele completará 16 anos em fevereiro. Isso. Pausa. E depois um acréscimo seco. Se ele sobreviver. O pai do rei morreu sob circunstâncias suspeitas. Uma bala agulha no peito durante uma caçada. Disseram que foi um acidente. Acho que me lembro de Ienis da primeira vez que estive em Anacreon, quando chutamos para fora de Terminus.
Isso foi antes do seu tempo. Vamos ver agora. Se me lembro. Se bem me lembro do sujeito. Se bem me lembro. Se bem me lembro, ele era um sujeito moreno e jovem de cabelos pretos e o olho direito meio caído. Tinha um nariz engraçado, meio aquilino. É ele, o nariz e o olho estão no mesmo lugar, mas os cabelos agora são grisalhos. Ele joga sujo. Por sorte, é a mais rematada besta do planeta. Gosta de exibir como um sujeito ardiloso. Também o que torna suas maquinações transparentes. Geralmente o negócio é esse mesmo. A ideia que ele tem de quebrar um ovo é usando uma explosão nuclear. E só lembrar do imposto sobre a propriedade do templo que ele tentou impor logo após a morte do velho rei, 2 anos atrás. Lembra? Hardin sentiu pensativo e então sorriu. Os sacerdotes botaram a boca no trombone. Eles fizeram um escândalo que dava para ouvir até no Cresa. Desde então ele passou a demonstrar mais cautela na hora de lidar com os sacerdotes, mas ainda consegue fazer as coisas da maneira mais difícil. De certa forma, é uma felicidade para nós, mas ele tem uma alta confiança ilimitada. Provavelmente um complexo de inferioridade supercompensado. Filhos mais novos da realeza ficam assim, sabia? Mas no fundo é a mesma coisa. Ele está espumando de ansiedade para atacar a fundação e mal se dá o trabalho de esconder. E está em posição de ataque também, do ponto de vista de armamentos. O velho rei construiu uma magnífica marinha e o Ienes não tem parado quieto há 2 anos. Na verdade, os impostos da propriedade do templo tinham, originalmente, o objetivo de ampliar o armamento, e quando isso falhou, ele dobrou o imposto de renda. Alguém reclamou? Nada sério. Obediência à autoridade do momento era o texto de todos os sermões no reino havia semanas. Não que o Ienes demonstrasse qualquer gratidão. Está certo, já entendi o plano geral. Agora o que aconteceu? Há 2 semanas, uma nave mercante anacreoniana deu de cara com um cruzador de batalha perdido da antiga Marinha Imperial. Ele deve ter ficado vagando no espaço por pelo menos 3 séculos. Os olhos de Hardin brilharam de interesse. Ele se sentou ereto. Sim, eu ouvi falar nisso. O Conselho de Navegação me enviou uma petição para obter a nave para fins de estudo. Está em condições, pelo que sei. Está em condições boas até demais, Verisov respondeu seco. Quando o Ienes recebeu a sua sugestão semana passada de que entregasse a nave para a fundação, ele quase teve um troço. Ele ainda não respondeu. E nem vai, a não ser que seja com armas, ou pelo menos é o que ele pensa. Sabe, ele me procurou no dia em que deixei Anacreon e solicitou que a fundação colocasse esse cruzador em condições de combate e o entregasse à marinha de Anacreon. Ele teve o desplante infernal de dizer que sua nota na semana passada indicava um plano da fundação para atacar Anacreon e que a recusa em consertar o cruzador de batalha confirmaria suas suspeitas. Indicou que seria forçado a tomar medidas para a autodefesa de Anacreon. Essas foram as palavras deles. Seria forçado, e é por isso que estou aqui. Hardin riu, achando maior graça. Verisov sorriu e continuou. Naturalmente ele espera uma recusa, e isso seria uma desculpa perfeita, aos olhos dele, para um ataque imediato. Isso eu sei, Verisov. Bem, nós temos pelo menos 6 meses de vantagem, então mande consertar a nave e devolva-a com os meus cumprimentos. Mande rebatizá-la de Ienes, como sinal de nossa estima e afeto. Tornou a rir. E mais uma vez Verisov respondeu com um vestígio ínfimo de sorriso. Suponho que seja o passo lógico a se tomar. Hardin. Mas estou preocupado. Com o quê? É uma nave. Eles sabiam construir naqueles tempos. A capacidade cúbica dela é de 1,5 vezes a de toda a marinha anacreoniana. Ela tem rajadas nucleares capazes de explodir um planeta e um escudo que poderia resistir a um raio que, sem produzir radiação. É bom demais, Hardin. Superficial, Verisov, superficial. Nós sabemos que o armamento que ele tem agora derrotaria Terminus prontamente, muito antes que conseguíssemos consertar o cruzador para nosso próprio uso. O que importa então se lhe dermos o cruzador também? Você sabe que a coisa nunca vai chegar à guerra de fato. Suponho que sim, sim. O embaixador olhou para cima. Mas, Hardin... Sim, porque você parou? Continue. Escute, esta aqui não é minha província, mas andei dando uma lida do jornal. Ele colocou o diário sobre a mesa e indicou a primeira página. O que é isto? Hardin deu uma olhada casual. Um grupo de conselheiros está formando um novo partido político. É o que está dizendo por aí. Verisov estava sem graça. Eu sei que você está mais ligado às questões internas que eu, mas eles estão lhe atacando com tudo, menos violência física.
Qual a força que possuem? Muita. Eles provavelmente irão controlar o conselho depois da próxima eleição. Não antes? Verisov olhou de bando para o prefeito. Existe maneira de se obter o controle sem eleições. Você me toma por o Ienes? Não, mas consertar a nave levará meses, e um ataque depois é certo. Se cedermos, isso será visto como um sinal de fraqueza, e a adição do cruzador imperial simplesmente dobrará a força da marinha de Ienes. Ele atacará tão certo quanto eu sou um sumo sacerdote. Por que corrermos riscos? Faça uma coisa, ou revele o plano da campanha para o Conselho, ou force a questão com Anacreon, agora. Hardin franziu a testa. Forçar a questão agora, antes que a crise surja? Essa é exatamente a coisa que não devo fazer. Haricel deu o plano, você sabe. Verisov hesitou e então resmungou. Então você tem certeza absoluta de que existe um plano? Eu dificilmente teria qualquer dúvida, foi a resposta ríspida. Eu estava presente na abertura do cofre do tempo e vi a gravação de Seldon revelada na ocasião. Eu não quis dizer isso, Hardin. Só não entendo como poderia ser possível mapear a história com 1000 anos de antecedência. Talvez Seldon tenha se superestimado. Ele se encolheu um pouco com o sorriso irônico de Hardin e acrescentou. Bem, eu não sou psicólogo. Exatamente, nenhum de nós é. Mas recebi algum treinamento elementar na juventude. O suficiente para saber que a psicologia é capaz, mas ainda que eu não possa explorar suas capacidades por conta própria. Não há dúvida de que Seldon fez exatamente o que afirma ter feito. A fundação, como ele diz, foi estabelecida como um refúgio científico, o meio pelo qual a ciência e a cultura do Império Moribundo seriam preservadas durante os séculos de barbárie que começaram, para serem reacendidas no fim em um segundo império. Verisov assentiu com um pouco de dúvida. Todo mundo sabe que isso é o que deveria ser. Mas será que podemos nos dar ao luxo de correr riscos? Podemos arriscar o presente por um futuro nebuloso? Precisamos, pois o futuro não é nebuloso. Ele foi calculado por Seldon e mapeado. Cada crise sucessiva em nossa história é mapeada e cada uma delas depende, em certa medida, da conclusão bem-sucedida das anteriores. Esta é somente a segunda crise, sabe lá o espaço que efeito até mesmo um ínfimo desvio teria no fim. Não é uma especulação vazia. Não. Essa é uma especulação vazia. Não. Harry Seldon disse no Cofre do Tempo que em cada crise nossa liberdade de ação se tornaria circunscrita ao ponto onde apenas um curso de ação seria possível. Para nos mantermos sempre no caminho reto? Para evitar que nos desviemos, sim. Mas, enquanto mais de um curso de ação for possível, a crise ainda não terá chegado. Nós precisamos deixar as coisas seguirem seu curso enquanto pudermos e pelo espaço. Isso é o que eu pretendo fazer. Verisov não respondeu. Ficou mordendo o lábio inferior num silêncio irritado. Hardin havia discutido aquilo com ele no ano anterior, o verdadeiro problema. O problema de conter as preparações hostis de Anacreon, e somente porque ele, Verisov, havia resistido ferozmente a um apaziguamento maior. Hardin pareceu seguir os pensamentos de seu embaixador. Eu preferiria nunca ter dito nada a você sobre isso. Por que você diz isso? Verisov gritou surpreso. Porque neste momento há 6 pessoas, você, eu e os outros 3 embaixadores e Johan Lick têm uma boa ideia do que está vindo à frente. E estou com medo danado de que a ideia de Seldon fosse de que ninguém soubesse. Por quê? Porque mesmo a psicologia avançada de Seldon era limitada. Ele não podia lidar com muitas variáveis independentes. Ele não podia trabalhar com indivíduos em nenhum período de tempo. Assim como você não conseguiria aplicar a teoria cinética dos gases a moléculas individuais. Ele trabalhava com multidões, populações de planetas inteiros, e somente multidões cegas que não têm conhecimento prévio dos resultados de suas próprias ações. Isso não está claro. Não posso evitar, não sou psicólogo o suficiente para explicar isso de modo científico, mas disso você sabe. Não existem psicólogos treinados em términos e nenhum texto matemático sobre essa ciência. Está claro que ele queria que ninguém em términos fosse capaz de pensar com antecedência no futuro. Seldon queria que avançássemos cegos e, portanto, corretamente, segundo a lei da psicologia de massas. Assim como lhe contei um dia, eu nunca soube para onde estávamos indo quando afastei os anacreonianos pela primeira vez. Minha ideia tinha sido a de manter o equilíbrio do poder, nada mais que isso. Foi apenas depois que achei ter visto um padrão dos eventos, mas dei melhor de mim para não agir com base nesse conhecimento. Interferência vinculada à antecipação teria destruído o plano.
Verisov sentiu pensativo. Já ouvi argumentos quase tão complicados nos tempos da Yanakron. Como você espera detectar o momento exato para agir? Ele já foi detectado. Você admite que, assim que consertarmos o cruzador, nada impedirá o Yenis de nos atacar. Não haverá mais nenhuma alternativa nesse ponto. Isso. Está certo. Isso dá conta do aspecto externo. Enquanto isso, você também admite que a próxima eleição virá um conselho novo e hostil que formará uma ação contra Anacron. Não há alternativa a isso. Sim. E assim que todas as alternativas desaparecerem, a crise chega. Mesmo assim, estou preocupado. Fez uma pausa e Verisov aguardou. Lentamente e de modo quase relutante, Hardin continuou. Tenho uma ideia, apenas uma noção, de que as pressões externas e internas foram planejadas para acontecer simultaneamente. Do jeito que estamos, há uma diferença de alguns meses. O Yenis provavelmente atacará antes da primavera e as eleições ainda estão a 1 ano de distância. Isso não parece importante. Não sei, pode ser devido a erros inevitáveis de cálculo ou ao fato de que eu sabia demais. Nunca tentei deixar o que sabia influenciar minhas ações, mas como posso saber? E que efeito essa discrepância terá? De qualquer maneira, ele levantou a cabeça. Há uma coisa que decidi. E o que é? Quando a crise começar a surgir, irei a Anacron. Quero estar no local. Ah, já chega, Verisov. Está ficando tarde. Vamos sair e aproveitar a noite. Quero relaxar um pouco. Então relaxe aqui, disse Verisov. Não quero ser reconhecido, ou você sabe o que este novo partido que seus preciosos conselheiros estão formando diria. Peço conhaque. Hardin pediu, mas não demais.